Agora, vamos entrar em uma parte, digamos que mais complicada, que é a classificação da matéria, tá? Olha só, hoje em dia, se vocês pegarem algum material falando sobre a origem do universo, falando sobre a formação das coisas, tem muitos assuntos que focam em religião, porém tem muitos que focam na ciência. É uma competição, uma certa competição. A ciência, ela afirma que tudo é formado por átomos, tá? Tudo é formado por átomos. E esses átomos, que é disponibilizado para a gente hoje na tabela periódica, esses átomos, eles pertencem a certos elementos químicos. A teoria do Big Bang, por exemplo, fala que tudo deu origem através do elemento hidrogênio. E esse elemento hidrogênio, ele foi se transformando e se transformando até que foi dando origem ao hélio e depois dando origem a outros elementos. E assim foi dando origem à vida. Basicamente é isso que afirma a teoria do Big Bang. Então, a matéria, vamos utilizar os conhecimentos, os conceitos da ciência. A matéria é formada por elementos químicos, que são átomos, tá? E esses átomos, eles são diferenciados aqui em compostos e substâncias. Um faz parte do outro, tá, gente? Aqui é só uma certa diferença que existe, mas um faz parte do outro. Olha só. No composto, nós temos interação dos átomos. Átomos de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, tá? As proporções dos elementos nos compostos são as mesmas, independente de como o composto foi formado. Essa é a lei da composição constante. Perdão. No caso aqui do composto, ele é uma substância cuja molécula é constituída de vários átomos diferentes, tá? Então, em um composto, nós vamos ter, por exemplo, gás carbônico, nós vamos ter, por exemplo, que no caso é o CO2, nós podemos ter o elemento hidrogênio, nós podemos ter o elemento oxigênio. Então, o composto, ele é a junção de vários átomos diferentes que formam uma substância. Claro? Substância também é um conjunto de átomos. Cada substância, olha só, é só seguirem aqui. Cada substância é caracterizada por uma proporção constante desses elementos. Os elementos compostos são caracterizados por uma única e idêntica constituição, tornando-se, portanto, homogêneos. Tem uma certa diferença, vocês conseguiram perceber, só que também tem uma semelhança. Composto é uma substância em que tem vários átomos diferentes, certo? E substância também é um conjunto de átomos, então isso eles se assemelham. Porém, na substância, os elementos que compõem as substâncias, que são os elementos compostos, eles são caracterizados por uma única e idêntica constituição. Ou seja, os elementos que compõem uma substância possuem uma certa característica semelhante. Por isso, eles se tornam homogêneos, tá? Recapitulando, apagando para não fazer confusão, e vamos fazer de novo. Composto. Qual a definição de composto?
Substância cuja molécula é constituída de vários átomos diferentes. Claro? Substância. Qual a definição de substância? Essa cor não pegou bem não, né, gente? Vamos pegar uma corzinha mais legal. Amarelinho. Substância. É um conjunto de átomos, tá? Porém, esses átomos, esses elementos, eles são caracterizados por uma única e idêntica constituição, tá? Tornando-se, portanto, homogêneos. Ok? Vamos prosseguir. Precisamos agora conseguir interpretar fórmulas químicas. Nós vimos lá compostos e vimos substâncias. Nós vimos que composto e substância é um conjunto de átomos, tá? Vamos observar bem aqui. Nós temos aqui um átomo de hidrogênio. Aqui não pega bem, não. Nós temos aqui um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Cada bolinha dessa aqui é um átomo, tá? Cada bolinha dessa é um átomo. Ok. Aqui nós temos um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Portanto, nós temos dois átomos de oxigênio. Igualmente aqui no caso do hidrogênio, nós temos dois hidrogênios. Aqui nós temos um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. Olha só, 1, 2. Aqui nós temos apenas um oxigênio, tá? Por isso, nós teremos, então, 2H, tá? Dois átomos de hidrogênio. E aqui nós temos um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Portanto, aqui nós temos dois oxigênios, certo? E aqui nós temos um átomo de carbono. Aqui nós temos um carbono. A explicação ficou clara? Vamos rever aqui novamente de outra forma. Apagar para não ficar feio, né? Olha só. Esse 2 que foi circulado, ele significa a quantidade de átomos que tem ali naquela substância ou naquele composto. Portanto, aqui nós temos dois hidrogênios. Esse 2 indica a quantidade de hidrogênio que tem aqui na substância, certo? Aqui acontece da mesma forma. Eu tenho dois oxigênios, então eu vou colocar o 2 aqui para simbolizar que eu tenho dois oxigênios aqui na minha substância. Aqui nós temos uma certa diferença. Tudo bem, nós temos dois hidrogênios e isso foi simbolizado aqui, dois hidrogênios. Mas aqui não aparece nada, vocês conseguem ver? Não tem nada aqui. Por que que não tem? Se eu tenho um oxigênio. Pessoas, aqui tem sim, só que ele não é escrito. Quando não aparece nada assim ao lado, é porque nós temos um aqui bem disfarçado. Gente, é tão difícil desenhar com mouse. É porque nós temos... Nós temos um aqui, tá? Ficou melhor. Nós temos um aqui que significa que nós temos um oxigênio. O mesmo vai acontecer aqui no caso do CO2. Eu tenho um carbono, olha ele aqui no meio, e tenho dois oxigênios que estão aqui ao lado. Sempre que não aparecer nenhum número embaixo, pode saber que tem um aí disfarçado, bem escondidinho, ó. Tem um aqui.
tá? Ficou claro? Conseguiu compreender? Podemos prosseguir? Prosseguindo. Esses números que são colocados abaixo do elemento, eles são chamados de índices, que é a simbolização da quantidade de átomos que tem naquela substância, como eu já falei.